E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e agora nós vamos falar tudo sobre ferramentas Case. Já vai dando seu like aí e se inscreva nesse canal. Essas ferramentas vêm do acrônimo Computer Aided Software Engineer. Então, essas iniciais formam a palavra Case, que significam aquelas ferramentas baseadas em computador para auxílio no desenvolvimento de software, dando maior produtividade à criação de código, na verdade, a todos os elementos, desde a análise de requisitos, a todas as fases, até a modelagem e programação e testes, que aí nós temos o resultado final do software propriamente dito e seus testes. Objetivando então melhoria na qualidade do software, do código, das telas e de todas as partes que o compõem, aumento da produtividade dos desenvolvedores, porque com ferramentas nós temos a geração de código, nós temos a criação de gráficos, isso tudo ajuda e muito no desenvolvimento. E também ajuda a manter padrões, nós temos padrões de projeto que devem ser seguidos e muitos outros padrões que são importantes para depois entender o código e todo o software que foi feito. E também faz a automatização de procedimentos. A motivação, então, para o uso das ferramentas Case é a complexidade dos requisitos. O software tem evoluído muito e cada vez mais nós temos requisitos bem complexos. E também os métodos, independente de paradigma, por exemplo, orientação a objetos, nós temos a UML, então nós temos gráficos que mostram como desenvolver e tem regras para criar esses gráficos. Então nós temos aqui um diagrama de classes, em qualquer lugar do mundo esse diagrama feito na UML é fácil de entender, entendível, e nós temos aí também a análise por ferramentas que vão ver a sintaxe, ver como está estruturado esse gráfico, além dessa parte visual, e também vai gerar código dessas classes, coerência e tudo mais. Então nós temos a automação de várias atividades com editores gráficos para o desenvolvimento de modelos, dicionário de dados para gerenciar as entidades do projeto, falando o que significa cada campo de uma tabela, por exemplo. Nós temos ferramentas Case que constroem interfaces, protótipos de tela. Também nós temos depuradores que vão fazer o debug do nosso código para verificar várias falhas e também nós temos tradutores automáticos que vão gerar código dos nossos sistemas. Então, em termos de classificação, nós temos diversas. A primeira classificação que a gente vai mostrar é de ferramentas horizontais, que vão funcionar em todo o processo de desenvolvimento de software, e as verticais, que são ferramentas para fases específicas do desenvolvimento de software. A tecnologia Case é super importante e ela vem a apoiar os humanos. A ideia é que nós não podemos substituir pessoas por ferramentas Case, porque a engenharia de software requer o pensamento criativo. Então, ela vem para ajudar os seres humanos. Essa questão é muito importante, pode ser pedida em concursos, por exemplo, em questões de concurso. E também a engenharia de software é uma atividade em grupo e muito tempo é utilizado para ajustar essas atividades em equipe. Inclusive tem ferramentas Case que vão ajudar nesse processo de desenvolvimento por várias pessoas, desenvolvimento colaborativo de software, que é o comumente encontrado nas empresas. Aqui vamos a um mito também bem interessante, que é aquela velha frase: sou tão bom que não preciso de ferramenta, de nenhuma ajuda. Gosto de programar no bloco de notas ou no VI. Comente aí se você já viu alguém falar dessa forma. Na verdade, é porque a pessoa é muito experiente e ela quer falar que ela nem precisa de ferramenta. Mas isso não é tão válido porque com as ferramentas a produtividade é muito maior e todo mundo, por mais experiente que seja, está sujeito a erros. E as ferramentas também ajudam
a verificar código, a verificar diagramas, entre outras várias funcionalidades que elas possuem. Então, mais classificação de ferramentas case, nós temos a perspectiva funcional em relação às funções de cada ferramenta, a perspectiva do processo relacionado às etapas do meu processo de desenvolvimento e também em relação à integração, que as ferramentas também ajudam nessa integração de modelos e de várias funções das ferramentas e também do processo de desenvolvimento. Elas também são classificadas por onde vão atuar. Por exemplo, nós temos as front-end ou uppercase, que apoiam as atividades iniciais da criação de sistemas, a parte de planejamento, a parte de requisitos, que envolve o projeto do programa ou da aplicação. Nós temos também as do tipo back-end ou lowercase, que dão apoio à parte de criação de código, testes e manutenção da aplicação. Aqui eu já tenho o software em funcionamento, rodando. Aqui também eu posso mostrar outra categoria, que são as iCase ou eCase ou Integrated Case, que, como o próprio nome diz, elas cobrem todo o ciclo de modo integrado do desenvolvimento de software. Então aqui nós temos no meu desenvolvimento de software ferramentas totalmente integradas, cobrindo várias etapas, desde os requisitos até o controle final de qualidade. A gente chama, às vezes até encontramos em questões essas ferramentas chamadas de completas. Então são ferramentas que cobrem todo o ciclo de vida, todo o desenvolvimento de software. Aqui nós temos também a classificação por tipo, então de planejamento, de edição, e aí entram os editores de código, diagramadores de modelos e várias outras funções. A parte de prototipação também está aqui nessa tabela. Então nós temos todas essas classificações, ou seja, dentre várias possibilidades, várias funções, nós temos ferramentas diferentes. Mais tópicos agora de perspectivas, nós podemos falar aquelas de ferramentas que fazem tarefas individuais de um processo. Nós temos ferramentas cases de áreas de trabalho ou workbenches, que suportam fases já e não tarefas específicas, e ambientes, que são todo o processo de software, suportando vários workbenches, por exemplo, várias áreas de trabalho de modo integrado. Aqui nós temos um gráfico que vai mostrar de maneira muito mais fácil esse conceito. Então, a tecnologia case pode ser dividida em categoria de ferramentas, e aí nós temos editores, e aí temos Notepad++ como exemplo, compiladores de C também é um exemplo, comparadores de arquivos. Então são ferramentas para uma tarefa específica. Mas quando você já vem aqui no escopo maior, seja de workbenches ou áreas de trabalho ou ambientes, aí nós temos ambientes integrados que já vêm com vários recursos, com várias ferramentas. E aí nós vamos abranger a parte de análise, programação, teste e várias outras tarefas. Aqui um exemplo da tela do MySQL Workbench, que é um editor, uma ferramenta própria do MySQL, que é um banco de dados gratuito. Essa ferramenta também é gratuita, é uma ferramenta case. Então nós temos a parte de diagramação, nós podemos ver o modelo de entidade de relacionamento aqui, podemos criar relações e ele já vai fazendo tudo e validando todo o nosso modelo. Essa parte aqui, apenas como curiosidade, é chamada de notação pé de galinha. Parece um pé de galinha e mostra que é uma relação para muitos. Então, os estudantes podem estar em diversas classes, diversas disciplinas de uma escola, de um curso. Então, aqui está esse modelo e gera as tabelas aqui, ó. Então, o próprio sistema, a própria ferramenta case já vai mostrar, vai providenciar essa parte visual e também gerar o código. Se a gente fosse criar tudo na mão, a gente poderia errar e também poderia ficar não tão certo
com o modelo, que esse modelo é muito importante para mostrar para os gerentes e até mesmo por alguns clientes ou interessados que têm algum conhecimento de banco de dados. Bem melhor do que mostrar o trecho de código de criação de tabelas. Agora falando das IDEs, que são ambientes integrados de desenvolvimento, tem a parte de modelagem, tem a parte de criação do código, e você já vai lá e clica em executar, então ele faz tudo isso, ó. Parte de compilação, de depuração ou debug, faz a geração de código, você gera algumas classes, gera métodos de setar e de obter valores de classes, então ajuda muito no processo de desenvolvimento. Então, como vantagens, a gente pode aqui elencar: fornecer qualidade ao produto final, dar produtividade ao processo, agilizar o tempo para a tomada de decisão, já que a gente tem vários recursos, inclusive gráficos, melhora, reduz custos na manutenção e também agiliza o retrabalho do software. Algumas ferramentas case podem ser vistas aqui, então nós temos como IDEs o Eclipse, NetBeans, o Android Studio e outras várias ferramentas, incluindo aqui em destaque o Figma, que é uma ferramenta online para prototipar telas, inclusive de aplicativos mobile, é muito legal. Aqui várias outras ferramentas, inclusive tem vídeos aqui no canal sobre alguma dessas, incluindo a parte de UML, que ajuda também bastante. Imagina você fazer o UML em outro editor que não valide o que você está diagramando, ou mesmo no papel. É bem pior e mais demorado. Então é importante usar sim as ferramentas case. A gente já tem hoje a mudança de paradigma, onde muitas ferramentas case já são acessíveis na web. Então você não precisa instalar nada, é bem legal utilizar essas ferramentas totalmente online. E também é importante falar que alguns softwares já começam a utilizar a inteligência artificial para fazer o gerenciamento. Então, enquanto você tinha ferramentas que necessitavam bastante da parte humana, já temos ferramentas que fazem, por exemplo, um tuning, um ajuste fino do banco de dados de acordo com padrões de inteligência artificial. É isso então, pessoal. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal também, que ajuda muito para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo. Um abraço.